Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na sua TVT. Um Entrevistas, como sempre, com o entrevistado na casa dele e o entrevistador na minha casa. O entrevistado hoje está numa casa longe daqui, está numa casa na deliciosa cidade de Barcelona, na Espanha, porque hoje eu vou conversar com o ex-deputado Jean Willis, que foi embora do Brasil, tantas ameaças recebeu por ser o lutador que é, por ser a pessoa corajosa que é. Jean Willis, é um enorme prazer conversar com você, mesmo tão distantes. E eu queria começar, Jean, com você me ajudando a resolver um preconceito que eu tenho. Eu detesto ter preconceitos, mas a gente sempre tem algum, né? E eu te confesso que quando eu comecei a ouvir falar de você por causa do BBB, e as pessoas diziam, tem um rapaz do BBB que é extraordinário, tem um rapaz do BBB que todo mundo precisa ouvir. Eu dizia, preconceito meu. Ah, não, BBB não, BBB... Bom, daí fui saber quem era o Jean Willis. O Jean Willis era jornalista, é mestre em linguística, em letras, tem um baita nível. Cacilda, o que o Jean Willis foi fazer no BBB? Me explica o que é e o que significou e tira de mim, afasta de mim esse cálice. Por que ter preconceito com o BBB? Juca, primeiro obrigado, uma honra conversar contigo. Queria apresentar, dizer para vocês que estão acompanhando esse programa que eu não vivo sozinho, eu vivo com um cachorrinho, um cachorro Sig, e em algum momento ele pode latir, então para que vocês também não estranhem a presença dele. Você sabe, Juca, é curioso, assim, essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Sobretudo muita gente da esquerda, politizado, faz muito essa pergunta para mim. Mesmo 16 anos depois, as pessoas ainda me fazem essa pergunta. Tem a ver, em parte, como você mesmo disse, com um certo preconceito da esquerda, um certo elitismo da esquerda com o consumo cultural dos pobres, né? Com a indústria de massa, com a comunicação de massa, com a indústria cultural, na verdade, esse termo que é cunhado por um marxista, o Theodor Adorno. Ou seja, toda essa crítica à indústria cultural de origem marxista, freudo-marxista, leva muitas pessoas de esquerda a terem um preconceito com esses bens de consumo cultural produzidos pela indústria de massa, né, pela televisão. Mas é um preconceito muito seletivo, porque a maioria dos homens de esquerda, sobretudo os homens héteros que eu conheço, adoram futebol, né? Amam futebol e da nossa parte, por exemplo, ninguém acusa esses homens que gostam de futebol de alienados, ou de burros, ou de menos inteligentes, ou que diabo esses homens estão fazendo vendo 11 jogadores de um lado chutar uma bola de um lado para o outro. Ah, mas futebol é uma ciência, futebol é um jogo. Big Brother também é um jogo, né? É um jogo de humanos colocados ali, da mesma maneira que o futebol é, né? Que tem uma ciência também você entrar no jogo. Você participar desse jogo. Mas a minha razão não foi de entrar no Big Brother, não foi nem o jogo em si mesmo. Não queria jogar o jogo, eu queria entender o jogo, na verdade. O que me levou ao Big Brother foi uma interrogação acadêmica sobre o programa e sobre, principalmente em relação aos preconceitos que essa elite cultural, ou digamos assim, os críticos de segundo caderno tinham em relação ao programa. Ou seja, quanto mais atacavam o programa, mais o programa crescia de audiência. E para mim sempre me pareceu muito justo se interrogar por que, em determinados momentos, uma sociedade se volta a consumir determinados produtos, ou que sentidos esse produto cultural, esse bem de consumo cultural produz na cabeça das pessoas, né? E isso é muito importante, porque a luta política também é a luta pelo imaginário, é também a luta sobre como se constrói o imaginário. Eu acho que o fato de a esquerda ter, e ainda hoje, né, recusado a entender o campo da comunicação, a entender o campo da disputa imaginária, a entender até mesmo aquilo que Marx chama de superestrutura, o que produz a superestrutura ideológica, faz com que a esquerda seja derrotada, né? Então eu queria entender, na verdade, isso. O que é que fez com que milhões de pessoas
se voltassem a esse programa, entender essa dimensão. E acabou que eu, ao entrar no programa com esse propósito, me tornei um produto do programa, né? Uma celebridade instantânea. E eu tive que lidar com isso depois, né? Porque eu nunca foi o meu objetivo me tornar uma celebridade instantânea, mas eu tinha que lidar com isso em algum momento da minha vida, de encarar esse legado que o Big Brother me trouxe e ver como é que eu poderia conciliar isso com a minha vida passada, com a minha vida de ativismo LGBT, com toda a vida que eu tinha antes, intelectual, toda a minha produção intelectual, tudo. Então, de alguma maneira, a candidatura em 2009, quer dizer, a minha filiação ao PSOL e a candidatura em 2010 era um pouco o encontro dessas duas dimensões, de como eu podia conciliar essas duas dimensões da minha vida. Então, eu espero que eu tenha derrubado o seu preconceito, e que você não olhe com maus olhos o meu preconceito em relação ao futebol, porque é isso, né? Eu não gosto de futebol, a homofobia do futebol me afastou desde muito cedo do futebol, mas eu respeito o futebol, não só como entretenimento, mas também como um lugar onde dimensões políticas muitas vezes podem ser manifestadas, né? Nunca foi só futebol, sempre também foi política, seja porque os tiranos usam o futebol a seu favor, seja porque atletas podem expressar suas posições políticas. Então não se trata só de entretenimento no Big Brother, também se trata de política. Eu visto a carapuça, acho que você fez uma belíssima analogia, até te digo, você deve conhecer o Fernando Andrade, diretor de cinema, que fez o Quebrando o Tabu, o documentário do Caetano Veloso, está fazendo uma beleza de um outro documentário. E eu vi o Fernando crescer, sempre fui muito amigo do pai dele, do Mário de Andrade. E o Fernando me diz isso, que a única pessoa que gosta de futebol, que ele respeita, sou eu. Todos os demais ele detesta, exatamente por causa da homofobia que está dentro do futebol e é inegável, é indiscutível.